A gente vai continuar com o estudo da equação de Bernoulli para fluidos reais. Então, no último vídeo, a gente viu as perdas distribuídas e hoje a gente vai se concentrar nas perdas localizadas. Bom, pequena revisãozinha, essa equação é a equação de Bernoulli para fluidos reais, tá? Então, a gente tem, o escoamento vai do ponto 1 para o ponto 2, tá? Então, a gente tem a energia de escoamento no ponto 1, a energia de escoamento no ponto 2. A energia retirada do escoamento por uma turbina, a energia fornecida para o escoamento por uma bomba, as perdas distribuídas e as perdas localizadas. O que são as perdas localizadas? E as perdas... Qual que é a diferença, né, entre perdas distribuídas e perdas localizadas? As perdas distribuídas são aquelas perdas que acontecem quando o fluido passa ao longo da tubulação. Então, por que existe a perda distribuída? Quando o fluido encontra a tubulação, pela condição de não deslizamento, a velocidade dele vai ser a mesma velocidade da superfície. Então, se você tem uma tubulação, a velocidade da tubulação é zero, então a camada de fluido em contato com a superfície vai ter velocidade zero também. Tá? Então, essa primeira camada de fluido que foi levada ao repouso, ela exerce atrito sobre a segunda camada que vem logo acima e assim sucessivamente, fazendo com que o atrito penetre para as camadas do escoamento. Então, como essa perda ela ocorre sempre que a gente tem uma tubulação, tá? Então essa perda está distribuída ao longo do escoamento. Existem acessórios que são colocados na tubulação que causam uma perda adicional, tá? Então é a perda localizada. Então é o caso, por exemplo, de uma mudança de seção, tem um diâmetro, passa para um diâmetro maior ou menor, tá? Quando eu tenho uma curva, eu imagino que o escoamento está vindo a uma determinada velocidade, ele é forçado a mudar de direção. Nesse acessório, né, nessa curva, ele vai perder uma energia a mais, tá? Então, a perda localizada. Então, a expressão do cálculo da perda distribuída é essa daqui, tá? F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. F é o fator de atrito. Então, a gente viu que o fator de atrito ele é um parâmetro adimensional que depende da rugosidade relativa e do número de Reynolds. E ele pode ser dado ou pelo ábaco de Moody ou pela equação de Colebrook. L é o comprimento percorrido pelo fluido, D é o diâmetro da tubulação e V é a velocidade média de escoamento nessa seção. Tá? A perda localizada ela pode ser dada ou por essa expressão ou por essa expressão, depende da literatura que a gente trabalha. Então, quando a gente usa essa daqui, o que nós temos? F é o mesmo fator de atrito da perda distribuída. Tá? LE sobre D é um comprimento equivalente adimensional. Tá? Então, é um parâmetro adimensional que quantifica essa perda. Como é que ele surge? Tá? Imagina o seguinte, se a gente pegar um trecho de tubulação, tá? E não tiver nada nele, então só a perda distribuída, o que a gente vai observar? Que a pressão do escoamento vai cair pelo atrito, tá? Então tem um determinado comprimento e esse comprimento propiciou uma determinada queda de pressão. Se eu pego agora um acessório, coloco o acessório na tubulação e meço a queda de pressão que esse acessório causou, eu vou ter também um valor de queda de pressão. Tá? Então, se eu usar essa expressão aqui, o que seria esse comprimento equivalente? Seria o comprimento de tubulação que seria necessário para que a queda de pressão no acessório fosse a mesma queda de pressão nesse trecho reto. Então, daí o nome comprimento equivalente. Então, como ele está na forma adimensional, LE sobre D, seria um comprimento equivalente adimensional. Tá? E V a velocidade média do escoamento nessa seção. Então, essa é uma expressão que pode ser usada para calcular a perda localizada. Outra expressão que é muito usada também é a de K. Tá? Então, K é a velocidade média ao quadrado sobre 2. E K é um coeficiente de perda de carga. Então, o que acontece? Dependendo da literatura que a gente tem, a gente vai encontrar tabelado um valor de LE sobre D ou um valor de K. Nosso livro, na 9ª edição, ele trabalha somente com esse K, ele não usa mais o conceito de comprimento equivalente adimensional. Se a gente pegar versões anteriores do livro, edições anteriores dele, a gente vai encontrar
esse coeficiente, esse comprimento equivalente adimensional. Então, por isso que eu achei importante, mesmo a nona edição, não trabalhando com comprimento equivalente, mas apresentar. Então, hoje o livro só trabalha com essa daqui, k ao quadrado sobre 2. Bom, então o que é o próximo passo? É a gente saber encontrar esses valores do coeficiente de perda de carga. Tá? Então, dependendo do tipo de acessório que a gente tem, de perturbação que a gente tem no escoamento, a gente vai ter um coeficiente diferente. Então, o primeiro que a gente tem são as entradas e saídas. Tá? O que seria isso? É uma entrada ou saída de um reservatório. Tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho, fazer um desenho aqui, tá? Isso daqui. Então, eu tenho dois reservatórios e eles estão conectados por uma tubulação. Então, vamos colocar dois reservatórios abertos mesmo, aquela linha tinha que ser horizontal. Tá? Deixa eu trocar ela para ficar horizontal. Tá. Então, vou imaginar que eu tenho isso daqui. Tá? Dois reservatórios abertos e a água está passando desse reservatório A aqui para esse reservatório B. Tá? Então, o que seria entrada ou saída? Isso daqui e isso daqui. Bom, e aí a gente pode pensar, né? Esse de cá, por exemplo, tá? Ele é uma saída do reservatório, mas é uma entrada da tubulação. A mesma coisa esse de cá, ele é uma saída da tubulação, uma entrada do reservatório. Então, a gente sempre pode interpretar como sendo entrada ou saída. Tá? Então, a nossa referência é sempre a tubulação. Então, aqui, nesse ponto, tá? Eu tenho como a saída de reservatório, entrada de tubulação, ele é uma entrada, porque a gente pensa do ponto de vista da tubulação. Então, esse aqui seria uma entrada, de cá, uma entrada, e esse de cá, uma saída. Tá? Bom, agora a forma dessa entrada, ela vai levar a coeficientes diferentes, valores diferentes para cá. Tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, esse daqui, tá? Uma entrada borda viva. O que significa uma entrada borda viva? Que eu tenho um reservatório e conectei uma tubulação ali e formando um ângulo de 90 graus. Então, um canto vivo, tá? Ou uma borda viva. Nesse caso, o que eu tenho? O meu coeficiente de perda de carga é igual a meio. Bom, um segundo tipo que eu tenho seria esse entrada reentrante. Então, o que é entrada reentrante? Em vez da minha tubulação estar simplesmente faceando ali o reservatório, ela entra para dentro do reservatório. Tá? Então, eu tenho aqui um comprimento que está dentro do meu reservatório. Então, a gente chama isso de entrada reentrante. Tá? Então, obviamente, o meu coeficiente de perda de carga vai ser maior, porque aqui, ó, na entrada borda viva, o fluido vem e entra. Aqui ele vem, tem que desviar para entrar, então ele perdeu mais energia, tá? Então o coeficiente dele é maior. Aí você pode se perguntar, mas por que alguém colocaria uma tubulação para dentro do reservatório? É uma coisa muito mal feita. Sim, tá? Mas agora vamos imaginar que eu tenho aqui um reservatório, tá? Uma cisterna, um poço artesiano, tá? Eu quero tirar a água desse poço artesiano. Se eu colocar a minha tubulação aqui, ó, faceando o nível de água, a primeira queda do nível de água que tiver aí, eu já não consigo mais retirar a água. Então, eu tenho que colocar para dentro do meu reservatório, eu falei aqui, para dentro do meu reservatório, para poder viabilizar que se tire essa água. Então, esse aqui é um exemplo muito comum, onde eu teria uma entrada reentrante. Bom, então, quando eu comparo entrada reentrante com a entrada borda-viva, a gente percebe que o K da borda-viva é menor. Tá? Mas como que esse K poderia ser menor ainda? Se eu fizesse uma borda arredondada, que aí, nesse caso, eu estou direcionando mais o meu fluido, ele está sofrendo menos perdas no caminho. Tá? E aí, no caso, dependendo da razão entre o raio de curvatura da borda e o diâmetro da tubulação, eu vou ter valores de K diferentes. Então, todos esses são para entradas, tá? Bom, e como é que seria uma saída, que não está aqui na tabela?
Tá? Então, tem dois tipos de saída também. Eu tenho essa saída aqui, ó, que é a que eu tinha desenhado. Tá? Essa saída a gente chama de saída submersa. Tá? Por quê? Porque a tubulação está desembocando, né, dentro de um reservatório, ela está submersa nesse reservatório. E a outra, se ela tivesse, assim, está despejando o fluido aqui, ó, acima do nível do reservatório. Essa daqui a gente chama de descarga livre. Elas são diferentes, tá? O coeficiente de perda de carga é diferente para cada uma. Vamos pensar na saída submersa. Então, o que eu tenho? O meu fluido aqui, ele tinha uma determinada energia cinética nesse ponto. Tá? Então, quando ele atingiu aqui o ponto final do escoamento, não, o ponto 2, que seria normalmente, a gente chama de ponto 2, a energia cinética dele toda se perdeu, porque se a gente está trabalhando com um problema que permite que a gente utilize a equação de Bernoulli, significa que o nível desse reservatório aqui não vai variar, ou seja, que a área dele é tão grande que a gente pode considerar que a velocidade ali é zero. Tá? Então, ele tinha uma energia cinética, ele perdeu toda essa energia cinética. Então, se a gente pensa assim, ó, qual que é a expressão para calcular a perda distribuída? É 1K vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2. Bom, mas como ele perdeu toda a energia cinética que ele tinha, essa energia é um alfa, o coeficiente de energia cinética, né, vezes velocidade média ao quadrado sobre 2, o que a gente percebe é que para a saída submersa, o K vai ser igual a alfa. Tá? E esse alfa é aquele que vale 1 para escoamento turbulento e 2 para escoamento laminar. Então, para saída submersa, não importa a forma, se é uma saída, né, reentrante, eu não sei nem se existe o nome, porque não está entrando, está saindo, né, mas uma saída dessa maneira, com o tubo sendo colocado para dentro do reservatório, se é uma saída borda viva ou uma saída arredondada. Em todos eles, o coeficiente de perda vai ser igual a alfa. Bom, e no caso da gente trabalhar aqui com a descarga livre, bom, nesse caso, ponto 2, nosso ponto final, seria aqui na saída do reservatório. Só que nesse ponto, o escoamento ele manteve a energia cinética dele, ele não perdeu a energia cinética. Na saída da tubulação, eu tenho a velocidade dada pelo diâmetro. Tá? Então, eu não perdi. Então, nesse caso de descarga livre, eu posso falar que não há perda de carga, ou seja, o meu K igual a zero. Tá? Então, em resumo, o que nós temos? Para a entrada, importa como é que é a forma dela. Então, entrante K é 0,78, borda viva é meio, e arredondado vai depender da razão de R sobre D. Para a saída, se for uma saída submersa, não importa a forma dela, sempre o K vai ser igual a alfa. Se for uma descarga livre, quer dizer, está acima do nível do reservatório, a gente não considera a perda na saída. Tá? Então, é como se a gente trabalhasse com K igual a zero. Bom, outro tipo de acessório que eu posso ter que causa uma perda localizada seria uma expansão ou uma contração. Tá? O que é expansão e contração? Expansão é quando eu tenho uma variação do diâmetro, contração é quando o diâmetro reduz. Tá? Então, primeiro nós vamos trabalhar aqui a expansão e a contração bruscas. Tá? Então, essa é uma figurinha que tem no livro. O que eu tenho aqui? Nesse lado de cá, eu tenho a contração. Então, eu tinha um determinado diâmetro, uma determinada área, A1, e ela passou para uma área menor, que ele chamou de A2. Tá? E a expansão passou para uma área maior. Então, ele chama aí AR ou RA, tá? Razão de áreas, vai ser sempre a área menor sobre a área maior. Tá? Então, no caso da contração, A2 sobre A1. No caso da expansão, A1 sobre A2. Então, sempre a razão de áreas vai ser um número compreendido entre 0 e 1. Então, aqui no gráfico, ele apresenta o K, tá? Em função dessa razão de áreas. Então, a curva superior aqui, ele joga para a direita. Tá? E a direita é o coeficiente de expansão. A curva inferior, ele joga para a esquerda, que seria o coeficiente de contração. Então, o que a gente tem que fazer? Tem uma contração. Então, eu peguei, vi quais são os diâmetros, calculei a razão de áreas, vi se é uma contração ou expansão. Então, eu jogo aqui, ó, se for contração, eu venho para a esquerda. Se for expansão, eu vou para a direita e acho o valor de K. Tranquilo.
Só que a gente tem um pequeno problema. Quando a gente pega a expressão, o HL, ele é um K vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2. Tá? E essa velocidade média, qual que seria? Porque quando eu tenho uma mudança de seção, eu tenho uma variação de velocidade. Tá? Então, no caso da contração, a velocidade aumenta. No caso da expansão, a velocidade diminui. Então, qual velocidade que eu vou trabalhar? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, fisicamente, tá? O que é essa perda de carga? Quando a gente pensa num acessório, eu vou ter uma variação de pressão. Isso daí. Então, para a gente determinar qual seria um K para cada acessório que a gente tem, o que normalmente é feito é, você pega 2 manômetros ou um manômetro, né? E coloca a montante e a jusante daquele acessório, tá? Então, logo antes e logo depois dele. Então, você pega a queda de pressão que a gente vai ter só naquele pedacinho. Então, a queda de pressão ou a perda de carga ela é determinada como função dessa variação de pressão, tá? Então, se a gente pega a expressão lá, seria alguma coisa assim, ó. O HL, né? Ó, ΔP sobre ρ é igual ao meu HL, que vai ser um K V ao quadrado sobre 2. Então, o que a gente observa? O ΔP sobre ρ é sempre o mesmo, tá? Agora, se eu optar por trabalhar com a velocidade da entrada, eu vou ter um K. Se eu optar por trabalhar com a velocidade da saída, eu vou ter outro K. Então, normalmente, trabalha-se sempre com a maior velocidade, tá? Que aí foi padronizado isso, é sempre a maior velocidade. Então, se eu tiver isso daqui, ó, na contração, a maior velocidade é a velocidade V2. Se eu tiver na expansão, a maior velocidade é a velocidade V1. Então, sempre que eu tiver uma mudança de seção, mudança de diâmetro, eu vou trabalhar com a maior velocidade. Agora, é importante o seguinte, se eu tiver alguma coisa assim, ó, que eu tenho mais de uma mudança de seção, a maior velocidade das duas consideradas naquele acessório, tá? Naquele ponto. Então, se eu tiver essa contração aqui, ó, então eu vou trabalhar, tem V1, V2 e V3. Tá? Então, para calcular essa perda aqui, ó, eu trabalho com V2. Para calcular essa perda, eu trabalho com V3. Bom, essa figura ela apresenta a expansão e contração brusca, ou seja, de uma hora para outra o diâmetro variou. Tá? Mas não é o ideal fazer dessa maneira. O ideal é uma expansão, uma contração mais suave. Tá? Então, o bocal é quando a gente tem uma redução de seção mais suave. Tá? Então, o livro apresenta para nós aí essa tabela para calcular o K. Tá? Então, ele vai ser função, primeiro, da razão de áreas, A2 sobre A1, tá? Ainda a menor sobre a maior, e função também desse ângulo. Tá? Por quê? Se ele muda no intervalo, numa distância muito pequena, a perda é diferente do que se ele muda numa distância muito grande. Tá? Então, em função do ângulo θ, que é esse ângulo que está desenhado aqui, tá? E da razão de áreas, a gente consegue achar o valor de K. Vocês podem ver que o valor de K aqui, ele é bem menor do que a gente tinha na figura anterior, porque como ele foi mais suave, a perda foi menor. Então, o cálculo do bocal é tranquilo. Lembrando também que vai ser um K ao quadrado sobre 2 e vai ser sempre a maior velocidade. O difusor é o oposto do bocal, tá? O que ele tem é um aumento gradual da seção. Só que a maneira que o livro colocou aí, o cálculo desse coeficiente é um pouco mais complicado. Então, para entender esse gráfico aí, vamos pegar alguns detalhes. Tá? Então, a perda ela vai ser um K ao quadrado sobre 2. Só que esse K ele vai ser função dessa diferença. Então, o CP ideal menos o CP. O que é isso? Se a gente pensa no bocal eu estou reduzindo o meu diâmetro, reduzindo a minha área. Então, isso vai fazer o quê? Um aumento da velocidade. Quando a gente aplicar a equação de Bernoulli, um aumento da velocidade tem como consequência, né, uma redução da pressão. Tá? Então, eu tenho a queda de pressão pelo acessório e a queda de pressão pelo aumento da velocidade. Só que no difusor eu tenho o contrário. Eu tenho uma queda de pressão, uma queda de energia por causa do meu acessório, mas como minha velocidade, como meu diâmetro está aumentando, a minha velocidade está diminuindo. Então, eu tenho um aumento de pressão
pelo fato da minha velocidade estar aumentando. Tá? Então, isso é considerado no cálculo do meu coeficiente de perda de carga. Tá? Então, eu tenho um CPI, que seria um CP ideal, e o CP real. Tá? A diferença entre eles, porque um está aumentando a pressão, o outro está diminuindo, me dá o meu coeficiente de perda de carga. Tá? O meu CP ideal, ele é calculado analiticamente a partir da equação de Bernoulli. Tá? Então, seria a queda de pressão que eu teria considerando-se um fluido ideal. Tá? Então, analiticamente é fácil a gente demonstrar que ele é 1 menos 1 sobre a razão de áreas ao quadrado. E o CP a gente tira desse gráfico aqui. Tá? Então, o que é esse gráfico? Vamos pensar aqui. Ele tem uma série de parâmetros. Tá? Então, aqui na ordenada, ele tem essa razão de áreas. Na abscissa, ele tem um que ele chama de comprimento adimensional, que é N sobre R1. Então, o que é isso? Vamos olhar essa figurinha aqui. O meu escoamento está vindo nesse sentido, tá? De 1 para 2. Então, a minha velocidade está diminuindo, meu diâmetro está aumentando. Então, eu tenho ponto 1 e ponto 2. A distância entre as duas tomadas de pressão, ele chama de N, ou seja, o comprimento do meu difusor, ele chama de N. R1, o raio na entrada, então a distância da linha de centro até a parede. E eu tenho esse ângulo aqui que ele chamou de φ. Tá? Então, esse pedacinho do ângulo aqui. Analiticamente, a gente demonstra também que existe essa relação entre a razão de áreas, N sobre R1, né, que é esse comprimento adimensional, e o ângulo. Tá? Então, eu tenho na ordenada a razão de áreas, na abscissa comprimento dimensional, e aqui eu tenho dois parâmetros. Tá? Essas linhas são linhas de ângulo, ó, 2φ igual a 5 graus, 10, 15 ou 20. E aqui são as linhas do CP. Tá? Então, vamos supor, eu tenho aqui um N sobre R1 de 4, tá? E chegou nesse ponto com uma razão de áreas de 1,8. A junção deles dois me deu isso daqui. Tá? Então, dá um CP aí entre 0,5 e 0,6, mais próximo de 0,5, sei lá, 0,52. Tá? Então, achei o valor de CP. O valor de CPI eu tenho analítico, que eu tenho os dois raios, então eu acho K, com K eu acho a minha perda de carga. Tá? Observe que nesse exemplo que eu dei, né, eu dei o N sobre R1 e a razão de áreas, eu não precisei fornecer o valor do 2φ. Tá? Mas por quê? Se a gente olhar para cá, isso é meio óbvio, porque se eu tenho N sobre R1 e o RA, o φ é dado. Tá? Então, ele mostra nesse gráfico 4 parâmetros, mas tendo 2, eu acho os outros 2. Tá? Um pelo gráfico mesmo e o outro por essa equação. Tá? Então, eu posso usar, por exemplo, RA e N sobre R1, RA e 2φ, ou N sobre R1 e 2φ, para eu conseguir encontrar o meu CP. O objetivo é calcular o CP, determinar o CP por esse gráfico. Tá? Calculando o CPI por essa expressão, eu acho o K. Achando o K, eu jogo aqui. Tá? Então, HLK V ao quadrado sobre 2, sendo que essa velocidade é a maior velocidade das duas, no caso aí, V1. E o livro apresenta também valores de K para válvulas e acessórios. Tá? Então, eu tenho aqui o cotovelo de 90 graus. Então, padrão flangeado, raio longo, padrão rosqueado, raio longo rosqueado, esquadria com paletas. Então, tem uma série de acessórios que são colocados. Então, cotovelo de 45 graus, um T, né, quando a gente tem uma divisão do escoamento. Então, ele estava vindo aqui e aí ele subiu e desceu. E diferentes tipos de válvula. Tá? Então, eu tenho aqui a válvula globo, válvula angular, válvula de gaveta, válvula de esfera. Então, cada tipo de válvula vai ter uma perda de carga diferente. Então, mas uma coisa que tem que ficar clara é a seguinte: a gente não escolhe a válvula pela perda de carga que ela impõe ao escoamento. A gente escolhe a válvula pela função que ela tem. Então, uma válvula de gaveta é diferente de uma válvula, por exemplo, de retenção. Tá? Então, o que elas fazem é completamente diferente. Então, a válvula de retenção, por exemplo, ela
permite que o escoamento só vá em um sentido e não retorne se houver uma variação de pressão. Então, se eu quiser evitar esse tipo de problema, né, o retorno do fluido para um determinado ponto, não adianta eu colocar uma válvula gaveta. Tá? Então, aqui são dados de referência. Observem que para as válvulas, ele coloca agora coeficiente em função da porcentagem de abertura da válvula, se ela está totalmente aberta ou se é parcialmente aberta. Então, 50% aberta, por exemplo, ela vai ter uma perda de carga muito maior do que se ela estivesse totalmente aberta. Bom, aí medidor de água e acoplamento.